Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Emoções em Movimento Podcast. Eu sou a Débora Vieira E eu sou a Laura Zago. e cá estamos nós para mais um episódio de Fica em Cena. E hoje nós vamos trazer uma série que eu ouvi muito falando nas redes sociais. E aí, logo assim que começou a estourar, a gente conversou e a Laura propôs da gente trazer essa série, porque é uma série muito boa. E, gente, ainda não é a série adolescente, calma. Esse episódio Nossa, vai vir. é. Essa série também daria pra fazer, sei lá, vários episódios também dessa série. Daria. Por mais que eu ainda não terminei de assistir ela, mas ela é muito Não, boa. eu nem comecei ainda. Sério, Eu é muito só boa. vi. Rapidinho. Eu tô vendo uma outra que chama Ruptura. Nossa, essa daria um podcast. Boa também, né? Um episódio. Ela fala de uma empresa que faz uma ruptura mesmo no cérebro. Então, o que acontece dentro da empresa é como se você fosse duas pessoas, eles te dividissem. Então você vive a sua vida fora da empresa, só que quando você entra na empresa, você é uma outra pessoa de si, assim. Então, ela divide essa parte do que acontece dentro da empresa do que acontece fora da empresa, e daí a trama ela vai se desenrolando, assim. Do que acontece nessa empresa, o que as pessoas trabalham. Cara, é bem louca, assim, essa série. Gostei. Quem sabe aí, né? Mais pra frente a gente não grava sobre isso. Parece ser muito boa. Mas, a série que vamos falar hoje é Vinagre de Maçã. Vou colocar aqui a edição de palminhas, grito. Eu bato palminha. Mas essa série, ela foi muito... a Débora trouxe, né, o quanto ela ouviu bastante nas redes sociais, eu também, ela foi muito assistida. E eu acho que conecta a gente porque é uma história real. Aconteceu de fato. E eu não sei você, Débora, mas toda vez que eu vejo algo que é baseado em fatos reais, nossa, eu já quero assistir, já quero consumir aquele assunto. Então, ela é baseada numa história que realmente aconteceu, de uma das maiores trambiqueiras da internet, que conseguiu enganar, assim, até a Apple. Foi um negócio absurdo. E traz o desenrolar dessa história e deixa a gente muito indignado com o final dela. Né? Uhum. Mostra, assim, como são tratados esses crimes, principalmente, assim, virtuais que acontecem. Até hoje, né? Assim, é uma série que se passa lá no comecinho das redes sociais. Mas eu acho que hoje ainda é assim. Hoje a gente já viu, né, vários golpes e cada vez mais acontecendo isso. Uhum. E eu acho que vale eu acrescentar esse ponto aqui. Quando eu assisto uma série que não é baseada em fatos reais, que é ficção, me vem muito na cabeça um questionamento de que bom que isso é uma afirmação e um questionamento, que bom que isso é ficção, imagina se isso fosse real. E aí quando a gente vê algo real, pelo menos eu sinto assim, mano, que filha da mãe. Como que a pessoa fez tudo isso? Como que desenrolou toda essa trama? Porque a gente tem um ditado que fala que a arte imita a vida imita a arte. Então acho que se confunde aí no meio, o que tá imitando o quê? Sim. E aí, eu acho que pro pessoal entender mais, você quer trazer um pouco dessa história, do que aconteceu, por que gera tanta indignação. Tá, então a história ela se passa falando da Belle Gibson, que era uma menina vivendo uma vida normal, vivendo num contexto familiar muito complexo, que existiam vários problemas ali, onde ela precisava ali de uma atenção, ela sofria algumas negligências, então a todo momento ela buscava a atenção dessa mãe o tempo inteiro, e ela não tinha. Então ela foi ativando o modo sobrevivência dela ali dentro desse contexto. E ela foi crescendo através de várias mentiras que ela ia contando e ela ia recebendo algumas vantagens ali desse cenário. Eram sempre mentiras voltadas sempre para doença. Então ela sempre conseguia alguma coisa
desse contexto. E assim ela foi crescendo, né? Vivendo uma vida normal, tinha um trabalho normal, engravidou. E aí vai mostrando a realidade dessa menina. Até chegar a parte das redes sociais. Então é um mundo que está começando, as pessoas estão começando a crescer nas redes sociais e ela vê uma oportunidade de entrar nas redes sociais. E aí ela começa a convencer as pessoas, ela começa a falar que ela teve câncer. Tá. Aqui, gente, a gente vai dar alguns spoilers, então se você não assistiu e quiser assistir antes de assistir também vale. Mas só pra sintonizar vocês. E aí, mas na verdade, assim, é uma história que já existe, né? Então não sei se seria muito spoiler, mas... e aí ela inventa que ela tem câncer terminal. E aí ela começa a receber muita atenção das pessoas que ignoravam, das pessoas que não queriam saber dela. Ela começa a crescer e ela vai se nutrindo também desses falsos afetos que ela vai recebendo. Então ela vai criando uma história que ela teve câncer terminal, que ela conseguiu se curar de um câncer terminal, que ela fez diversos tratamentos e que nunca deu certo. E aí ela fala que ela conseguiu se curar desse câncer através das comidas, né? Através de uma dieta extremamente restrita que fez o câncer dela sumir. E aí ela começa a alcançar muitas pessoas ali. Ela começa a alcançar muitos públicos. E ela vai começando a criar a empresa dela através dessas mentiras. Então ela começa a vender um aplicativo, que é um aplicativo que você coloca ali o seu problema. Então se você tem câncer, se você tem diabetes, se você tem qualquer outra coisa, e ele vai te dar uma dieta específica. E é um aplicativo super interativo, assim, que dá frases motivacionais, que, enfim, ele vai dialogando muito ali com você, e foi um aplicativo que cresceu muito. Inclusive, esse aplicativo a Apple comprou, e as pessoas que compravam, eu acho que era o Apple Watch, eu não lembro qual produto da Apple era, mas ele vinha no aplicativo, no produto da Apple, ele já vinha instalado, daqueles que você não consegue desinstalar. Então, assim, ganhou proporções enormes, ela era muito conhecida nas redes sociais, ela realmente criou um império em cima disso. E aí na série mostra como que foi essa criação, né? Ela se baseou numa outra influencer que também falava sobre isso, só que essa influencer realmente tinha câncer e ela realmente acreditava que ela estava se curando desse câncer através de sucos, que foi uma outra onda que saiu aí na internet, de algumas pessoas que falavam que tinham descoberto a cura para o câncer através de sucos. Então eles injetavam sucos mesmo nas pessoas, e aí ela divulgava e ela falava da vida dela e ela trazia esse estilo de vida saudável. E aí a Bel foi se baseando na história dessa menina, inclusive fala bastante da rixa ali dessas duas influencers. E basicamente esse é o enredo da história. No final descobriram tudo sobre tudo que aconteceu e das mentiras, sobre a história de vida dela. Mas ela nunca foi... Ela foi responsabilizada, né? Ela teve que pagar uma multa, enfim, para as pessoas ali envolvidas. Só que até hoje essa multa nunca foi paga. Mas ela nunca foi presa, ela nunca foi responsabilizada de fato por tudo que ela causou para diversas pessoas. E aí, além, né, de toda essa questão dela ter inventado e ter criado um império em cima disso, houveram outros golpes. Então ela fazia vaquinhas online para arrecadar dinheiro para mandar para instituições. Essas instituições nunca receberam esse dinheiro. Ela pegava histórias de pessoas que realmente estavam enfrentando um câncer e precisavam de dinheiro para o tratamento. Então ela fazia essas vaquinhas online. Só que essas pessoas também nunca receberam esse dinheiro.
Então, assim, ela foi criando uma rede de golpes muito bem arquitetado, muito bem movido. Muitas pessoas, inclusive pessoas famosas, que eram envolvidas nisso também. Então, é basicamente esse o enredo ali do Vinagre de Maçã. Gente trambiqueira, né? Muito trambiqueira, num nível absurdo. No nível que eu acho que ela começou a acreditar ali no que ela falava. Uhum. Muito, você foi falando e eu fui lembrando da cena, sabe? O tanto que ela fazia trambique, me veio muito específico uma cena na cabeça de quando ela tá numa loja, que ela tá com um cobertorzinho, e ela fala, ela ganhou de uma pessoa que tava na loja, e ela fala, nossa, eu queria trocar isso. E aí a moça fala, tá, você só consegue trocar com a notinha, com a nota fiscal, não tem como trocar sem. Ela, mas eu perdi, eu não tenho a nota fiscal. Ela, tá, mas a gente só troca com a nota fiscal. Ela, mas eu tenho câncer. É que eu não lembro mais onde eu tô colocando as coisas, porque meu câncer é no cérebro. E aí a moça se solidariza com a situação e troca, e aí ela pega um outro produto. Então você vê o trambique, ela ganhou um produto e ela trocou e se beneficiou daquilo. Então a série vai trazendo muito disso, né? O quanto que vai acontecendo diversas e diversas vezes. Eu acho que a gente podia começar, Débora, falando desse contexto familiar dela, né? De como foi um ambiente onde propiciou, né, ela entrar nesse modo sobrevivência, de usar a mentira para ganhar afeto, de usar a mentira para fazer as pessoas olharem para ela também. Eu acho que o começo da série traz um pouco disso, né? O começo da série traz ela grávida, né? E ela tava organizando o chá de bebê dela. E aí ela liga pra mãe e pergunta, mãe, você vai vir? E a mãe começa a dar diversas desculpas de, eu não vou conseguir chegar. É isso, é aquilo. E ela, tá bom, não precisa vir. Então a gente já vê uma mãe que mente compulsivamente também, podendo ir, escolheu não ir e não comunicou isso de uma forma clara. Ela inventou diversas mentiras pra justificar o ato dela não querer ir. E aí, essa cena, pra mim, eu senti um pouco, porque mostra ela organizando tudo no parque, organizando as coisas do chá de bebê e ninguém aparece. E aí ela liga, as pessoas dão desculpas, ou senão, tipo, tô chegando e não chega. Então, já mostra que esse ambiente dela não é tão legal. E aí, no decorrer da série, vai mostrando outras cenas da mãe, né? Eu acho que essa mãe tem um papel muito importante, porque sempre foi uma mãe muito invalidante, né? Não foi uma mãe presente. Então, ela sempre invalidou muito o que a Bel sentia, assim. Então, acho que ela foi tendo que aprender a se reestruturar, assim, dentro desse contexto. Teve uma cena que me marcou bastante, que foi ela na escola com alguns amigos. Então ela tava ali com alguns amigos que começaram, enfim, a zoar ela e ela fingiu ter um ataque do coração. E aí ela foi parar no hospital, as pessoas ficaram extremamente preocupadas ali. Ninguém tava olhando pra ela, estavam só zoando ela. A partir do momento que ela teve esse ataque, todo mundo se mobilizou, ela foi parar no hospital. Né? Ela saiu desse hospital. E então mostra assim como a relação dela com essa mentira também, né? Me parece que era o jeito que ela encontrou de realmente falar para as pessoas que ela estava ali, de chamar a atenção de alguma forma, de algum jeito, né? Então foi um cenário familiar muito negligente, assim, nesse aspecto, né? Parece, e aí a construção da série vai te levando para esse lugar, né? Que essa mãe, ela pensava muito nela. Então era o namoro dela, era o trabalho dela, era tudo muito voltado para ela ali. Né? Não era nada voltado também para essa filha, não era compartilhado. Então, como ela foi aprendendo a lidar com as questões muito desse jeito, né? Era tudo muito... A Bel adulta, tudo é muito voltado para ela também. Né? Então, essa construção de como ela se enxerga dentro desse contexto também. É que parece que foi a única forma que ela conseguiu existir, né? Então, nesse episódio que você contou de fingir que teve um ataque cardíaco, ela ainda acrescenta falando que eu morri e fiquei 2 minutos, que aí me ressuscitaram e eu voltei à vida.
Ela vai Então não é só eu, tipo, acrescentando, né? ela vai acrescentando, porque pra ela existir precisa ser tudo muito exagerado. Não é, tipo assim, tá bom. E nessa cena, ela tinha levado um fora, eu acho, de um colega e todo mundo começou a zoar. Então, tem uma cena que a mãe fala e invalida isso, de ela já fingiu que ela teve um ataque cardíaco porque o menino deu um fora nela. Então é nítido que a mãe não acolhe ela em momento algum. E aí a única forma que ela tem pra existir é dessa forma. Isso é muito. É muito legal de perceber, assim, o quanto que a mãe sabia dessas mentiras, né? A mãe já sabia o modo de funcionamento dela, mas mesmo assim deixava, era muito negligente, né? Era tudo muito Uhum. solto, né? Ela não era, de repente, chamada atenção por conta das mentiras, ou era só algo que ela ia fazendo, assim. Tem uma parte também que mostra que ela fugiu de casa. Só que essa parte na série, ela fica muito aberta. Talvez porque eles não saibam realmente o que aconteceu. Mas ela sai de casa e vai morar com o chefe dela do trabalho. Ela tem 14 anos, né? Eu acho que 12, se eu não me engano. 12? Mas é mais Nessa nova ainda. faixa, né? E aí mostra coisas assim, um adulto vivendo com uma criança, a vida que eles tinham. A série não fala com exatidão ali o que aconteceu e nem o porquê que ela resolveu sair da casa do chefe, mas mostra assim várias negligências ali também que aconteceram, né? Sim. E eu acho que dá pra voltar nesse ponto que você trouxe. E onde que tava a mãe em tudo isso? Porque a gente pensa que o papel do nosso responsável, de um responsável, é exatamente é trazer essa segurança, sabe? E parece que não. Tipo, olha, aqui eu não consegui existir, eu vou existir em outro lugar. Mas ela ainda era uma criança, uma adolescente. Ela não conhecia a vida. E aí, como você mesmo trouxe, essa parte da série fica muito aberto. Não dá pra entender o que aconteceu nesse meio tempo dessa adolescência até essa fase adulta que ela já está grávida. E aí, ela está grávida, mas é de um namorado que ela teve, mas fica muito aberto isso. Então não dá pra gente entender o que aconteceu. Só que me vem muito na cabeça ainda mais essa questão da negligência. Porque parece que foi uma pessoa que foi muito negligenciada. E a forma que ela conseguiu existir e viver foi seguindo o mesmo padrão da mãe, porque a mãe mentia muito. A mãe tinha uma relação com a doença que a mãe tá sempre doente. A mãe tava sempre com uma dor aqui, uma dor ali. Então parecia que viver dessa forma era muito familiar pra ela. Sim, total. E aí, puxando, vou trazer um pouquinho pra esse salto temporal da série. Ela tem um filho e uma das últimas cenas da série é justamente o filho mentindo, né? Então ele traz uma série de coisas. Eu caí da cama e quebrei o braço. Ele não tinha quebrado o braço. Uhum. Mas aí, no final, aí ele traz várias pequenas mentiras pra conseguir a atenção dessa mãe. E no final ela percebe isso, aí ela fala assim: você não tá com o braço quebrado, você não precisa disso pra ter a minha atenção. Então, o quanto que os contextos familiares, eles vão muito acontecendo de acordo com o que a gente é exposto. Né? Então foi uma coisa que aconteceu da vivência dela com a mãe, que passou para a vivência dela com o filho, mesmo ela nunca tendo falado isso explicitamente pro filho, mas ele percebeu, ele começou a agir, ele começou a sobreviver também dentro desse ambiente. Então, como foi passado de geração para geração, né? Que é o que a gente vê muito, alguns comportamentos que a gente pega ali dos nossos familiares, né? Até várias questões ali podem estar envolvidas com o meio que a gente cresceu. Então isso Sim. na série mostra muito perfeito, né? Essa construção de como foi passado de um para outro. Né? De como o filho dela, que nem foi exposto a tudo que ela foi, mas ele também tem esse jeito de funcionar. Então é muito legal essa construção de como é feito, né? Esses personagens. Uhum. E eu acho muito interessante também porque a série traz o quanto que ela se tornou uma mãe ausente.
Então, eu acho que a série deixa um pouco em dúvida se ela fez tudo realmente só por ela, ou se ela fez também pelo filho, pra dar uma condição melhor. Porque mostra ela indo pra uma casa maior, pra ter mais espaço pra criança poder brincar, se sentir mais confortável. Só que eu acho que a série traz muito realmente que é como se fosse tudo pra ela. É o meu prazer, o meu conforto, o meu bem-estar. E aí. Só que eu acho que, pelo menos pra mim, me gerou isso de será que ela não pensou também no filho? No bem-estar do filho? Tipo, meu filho não vai passar a necessidade que eu passei. Só que ela acabou sendo ausente igual a mãe dela foi. A mãe, por uma escolha, talvez muito consciente, de tá bom, ela se vira. E ela acabou sendo, talvez não tão consciente quanto a mãe, mas ela acabou sendo, porque quando a gente vai assistindo a série, vai mostrando ela conquistando as coisas, ela indo pra Apple, ela indo atrás de lançar o livro, e aí ela continuou uma série de mentiras pra induzir essas pessoas a lançarem o produto dela. Então, o quanto que ela foi tão ausente quanto a mãe dela. Tanto que tem uma cena, né, que ela precisa ficar sozinha com o filho e pra ela aquilo é muito difícil, porque ela não tem esse costume de ficar ali com o filho, né? Então, e o filho usava isso mesmo, né, do machucar pra ter essa atenção dela também. E o filho passava mais tempo com outras pessoas. Então, que eu acho que aí já entra o Clive, né? Que foi o namorado dela. E aí, até a forma como ela conseguiu se relacionar com ele não é uma forma convencional. Então, e foi depois dessa cena, né, que ela precisou ficar com o filho. E aí ela acabou se separando do pai do filho. E ela tinha conhecido o Clive uns dias antes, em um evento que ela foi. E aí ela viu que ele era muito bom nessa parte de TI. E ela queria já montar o aplicativo dela pra trazer um pouco dessas receitas, trazer um pouco dessa mentira que ela já tinha estruturado. E aí, nem um pouco besta, ela foi na fonte, né? Pra que eu vou falar com quem tá me apresentando isso daqui, se eu posso falar com quem tá desenvolvendo isso daqui? E ela vai se relaciona com o Clive, inicialmente só um contato de eu preciso de alguém que faça isso. E aí, após essa briga com o pai do filho dela, ela bate na porta do Clive, falando, oi, eu não tenho pra onde ir. E aí, eles se relacionam. Simples assim, né? E aí constrói uma relação, talvez inicialmente por dó de uma mãe, uma criança, o que eu faço? Eu preciso acolher. E aí foi construindo uma relação. Dois pontos, assim, me chamam a atenção. Primeiro é a falta de rede de apoio que ela tinha, né? Total. O pai da criança, né? Do filho dela, era extremamente ausente, não queria nada com a vida, eles brigavam muito. E quando ela decide realmente sair daquele contexto, sair daquela relação, ela decide procurar ele. Me parece que falta assim uma rede de apoio, ela não tinha pessoas ali, né? Então ela foi até ele, mas me parece que ao longo de todo esse tempo, assim, não dá pra entender direito o que se passou no relacionamento dos dois, do Clive com a Belle. Tem uma questão muito de interesse, me pareceu no começo, de ele sabe, ele entende isso aqui, então eu vou ali ficar com ele, e eles foram se reestruturando. Também tem uma questão do Clive que aparece bastante, que ele já tem 40 anos, ele era bem mais velho que ela. Me parece que ele não tinha também muitos amigos, ele não tinha uma rede de contato muito grande, ele não é uma pessoa que namorava muito, que saía muito. Então, dentro desse contexto, ela chegou, que era uma mulher nova, que era uma mulher cheia de ideias, cheia de vida ali, querendo fazer muita coisa. Então, me parece que foi como perfeito, né? Para se criar e para estar ali. Ela precisava de um cara que fizesse tudo isso e que passasse uma certa segurança para ela. E ele também precisava ali daquele afeto dela que ele não tinha na vida dele. Então me parece que essa relação foi construída muito desses dois encontros, assim. É óbvio que aqui a gente tá falando muito do que apareceu na série, né? A gente não sabe de fato o que aconteceu ali. Como realmente foi, assim. Até porque ele é um personagem que é muito enigmático, assim,
Não dá pra entender se ele fica por causa de uma dependência, ou se ele fica uma dependência emocional, ou é algo voltado pro poder, pro dinheiro, ou pros dois, ou pela criança, porque ele se apega muito com essa criança e realmente é ele que começa a criar a criança. Né? Então, assim, ele faz alguns movimentos na série, mas não dá pra entender ao certo ali o que acontece também com ele, né? A gente não tem muitos dados, assim. E você foi falando e me lembrou também de uma outra cena da série, que é a parte da gestação. Quando ele quer ser pai. É nítido na série o desejo que ele tem de ser pai. E aí a Bel quando acaba... a Bel engravida do Clive. Isso. Ah, tá. Então ela acaba engravidando dele. E aí tem o suposto aborto. Eu, particularmente nessa série, quando eu vi o negócio passando, eu fiquei, não tem um saco gestacional aí. Não tem. E aí me gerou uma dúvida se era real ou se era mais uma Você mentira acha que dela. ela tava... mas a série mostra ela fazendo o teste, né? Ou não? Eu acho que não. Não sei. Não lembro dessa parte. Mas eu fiquei Nossa, muito tá. em dúvida, porque a série já construiu que ela é uma mentirosa compulsiva. E aí, quando chega nessa fase, eu fico, será que ela tá grávida mesmo? Ou será que ela tá fazendo isso só pra ele achar que Mas tá ela grávida? faz ela tem que tirar o feto no hospital, não é? Sim, eu Ela imaginei faz que fosse verdade por isso. ela faz esse procedimento no hospital. Uhum. E depois disso foi que ele se apegou mais com o filho dela. Antes disso, ele tava só cuidando, parecia de uma forma assim, geral. E aí, depois disso, ele se apega à criança e começa a cuidar como se fosse filho dele. Até porque a reação da Bel foi: eu preciso crescer mais. E é quando ela vai atrás de gente pra criar o site dela oficial mesmo. Que aí ela contrata prestadores de serviço e ela não paga, né? Ela dá um... Tem isso some. também. Bloqueia todo mundo, some, não paga. E aí... eu acho que, se não me engano, é na hora... Quando ela muda de casa, né? Que ela morava com o Clive. E aí era uma casa boa, mais simples. E aí ela quer crescer mais, ela quer mudar de casa, ela quer isso, ela quer aquilo. E aí vai mostrando também essa ganância por crescimento. E aí, nisso também... Não sei se essa cena se mexeu com você, mas eu achei muito interessante. Porque tem uma cena que ela tá com o celular e ela já conhece a Mila. E aí ela vê uma foto que ela postou, e aí tem, tipo, 50 curtidas. Ela vê a da Mila, tem 1 milhão de curtidas. E aí é onde entra a comparação, porque aí ela fala, eu preciso crescer. Que é uma cena após essa parte da gestação, quando ela perde o feto. E aí ela usa isso como: eu preciso crescer, eu preciso ser igual a Mila. E é quando ela começa a ir atrás e crescer, e começa a enganar mais pessoas, começa a se divulgar mais. E, ao meu ver, eu consigo perceber o quanto que a comparação impactou muito nisso. De, olha, essa pessoa aqui tá vendendo a mesma história que eu, só que ela tá estourada. E eu tô aqui entregando só pra minha comunidade, sabe? É como se ela não aceitasse essa dó das pessoas, mas como se ela também quisesse essa dó, mas numa grande proporção. Ela não sei se faz traz muito isso. sentido. Ela traz isso na série quando ela fala assim: nós somos, pra Mila, né? Nós somos as duas maiores nesse nicho. Todo mundo, a gente quer crescer aqui. E eu acho que é interessante a gente já puxar esse outro enredo que aparece na série, que é o enredo da Mila. Que aí aparece que a Mila, ela é uma jovem, que ela tá vivendo uma vida oposta da Bel. Então a Mila tem o apoio dos pais são super presentes. Ela tava vivendo, ela tava trabalhando, ela tava vivendo a vida que ela queria viver ali, dos sonhos dela. De repente ela descobre que ela tem câncer, e é um câncer de família, né? A avó dela também já teve e tudo mais. E aí é um câncer que ela vai ter que amputar o braço dela. Só que ela é jovem, ela não quer perder o braço dela. Pra ela aquilo é muito importante, é a vitalidade dela, o que torna ela jovem e no mundo ali que ela vive. Então ela decide, e eu acho que ela foi muito atravessada também por essa história da avó,
né? A avó teve câncer, a avó fez químio, sofreu demais na químio, não conseguiu resistir. Então ela já tem vários questionamentos sobre o tratamento médico mesmo, né? Ela fala, eu não quero passar pelo que a minha avó passou, eu não quero ter a vida que a minha avó teve. Então ela começa a achar tratamentos alternativos. E aí a gente mexe num lugar de muita vulnerabilidade, assim, porque no começo os pais foram muito permissíveis com ela, no sentido de a gente tá entendendo a sua dor, a gente também não quer que você passe por isso, então a gente tá com você em achar tratamentos alternativos, né? Porque eu acho que dizia muito da dor que a família estava sentindo, né? A gente não quer que você ampute o seu braço, porque era o único jeito de fazer aquele câncer talvez parar. Era amputar o braço. Então, eles foram atrás de tratamentos alternativos. E aí, a gente cai muito naquele episódio que a gente falou de trambiqueiros da internet. Que é você tem uma dor e você tem pessoas que comunicam através da sua dor, que vendem coisas através dessa dor. E aí foi que ela caiu em todo esse enredo dos sucos. Que a história, pra mim, é uma das mais bizarras, tá? De toda essa série, porque assim, a alimentação, eu já ouvi muitas pessoas falarem, né? Vira e mexe, sai uma receita milagrosa de não sei o que, uma receita milagrosa de não sei o que lá, mas essa do suco foi bem impactante pra mim. Que eles injetavam sucos na pessoa, e era assim, a pessoa não podia comer nada, era só a dieta daquele lugar. Eles só podiam comprar coisas daquele lugar, então funcionava assim, né? E era um spa muito bonito, cheio de coisas que eles iam. Tinha, assim, meditação, tinha tudo que eles iam. Era como se fosse uma lavagem cerebral mesmo, assim, que eles faziam nas pessoas, e as pessoas acreditavam que elas estavam sendo curadas. Só que eles não faziam exames, né? Eles só não podia fazer exame, porque eles não confiavam ali nos médicos. Então ela foi caindo em toda essa história. E ao contrário da Bel, a Mila, eu ia falar Mel. A Mila, ela comunicava muitas coisas que estavam acontecendo com ela, né? Então ela também acessou as pessoas através da vulnerabilidade dela, da dor dela. Então ela começou a escrever um blog onde ela contava as experiências e o que ela estava vivendo e as histórias que ela acreditava. Então ela começou a divulgar muito esse lugar, começou a falar como ela estava sendo curada. E de certa forma, e eu queria ouvir um pouquinho de você também, mas em algum lugar dela, ela sabia, ou talvez desconfiava, que aquilo ali não trazia o resultado que ela esperava, porque assim, as manchas na pele, né, os caroços na pele dela continuavam aparecendo. Então ela usava manga para esconder a pele dela. Então ela passava para as pessoas que ela estava sendo curada de uma coisa que ela não estava, a realidade é que não era aquilo que estava acontecendo. Eu acho que foi mostrando na série como foi esse processo de tornar consciente, de voltar ali para a consciência dela, de que isso não tá resolvendo. Acho que acontece depois que a mãe morre, porque a mãe também descobre o câncer e também faz os mesmos procedimentos que a filha, e a mãe acaba morrendo. Foi aí o momento que ela decide, não, realmente eu não quero morrer, então eu vou fazer o que for preciso. Mas vai mostrando na série, né, como que ela vai se incomodando ali com algumas coisas. Queria ouvir de você, assim, como que foi pra você ver a história dela, como que foi pra você esse entendimento dessa consciência dela. Eu acho que de início, quando começa mostrando ela nesse spa e tudo mais, a sensação que eu tinha é que ela tava vivendo um mundo utópico. Porque aí ela encontrou o lugar perfeito, onde tem a cura pro problema dela. E aí também tinha o cara, sabe? Foi um combo. Ela ganhou a cura e o relacionamento.
que mostra a construção dela, o cara conquistando ela se apaixonando e vivendo um mundo perfeito. O melhor dos mundos era ali aquele pedacinho do céu dela. O fragmento da realidade, né? O que a gente tanto fala na rede social. Ela pegou a parte boa disso, colocou na internet, ali no blog, nas redes dela, e as pessoas acreditaram e compraram essa história. E não todo o resto. Exato. Só que, como você mesmo trouxe, parecia que ela desconfiava de que tudo isso realmente era realidade. Então, fica muito aberto na série, e aí dá a entender isso. Porque... Por que ela não saiu de lá, se ela tava curada? Todas as vezes que ela saiu foi pra dar uma palestra, pra fazer um evento onde ela era convidada. Por que ela não saiu de lá? Por que ela não foi viver a vida dela? Por que ela não casou? Então, no final, quando ela já tá... O câncer já tomou uma parte do corpo dela, o namorado dela, noivo, ele fala a respeito de casamento. Então, sabe, porque parece que ela não vivia. Ela tava presa só nesse fragmento, nesse mundinho, e ela não vivia. Ou a vida dela era ingerir aquele suco e aparecer no blog e falar que tá dando tudo certo. E de levar pessoas até esse tipo de tratamento. Então a história traz uma outra personagem que foi pra esse mesmo lugar pra querer viver o tratamento. Era um spa no meio de não sei aonde, numa ilha, e era o lugar perfeito. E pelo jeito, caríssimo, né? A série não traz, mas pela forma de ser inacessível, eu imagino que seja por conta do valor. Um lugar muito caro, e não era todo mundo que conseguia custear isso. Mas eu fiquei com essa mesma sensação, dessa percepção dela com essa tomada de consciência de todo esse processo. Então eu acho que ela começou a tomar consciência quando ela percebeu que a mãe estava doente. E aí, eu vou usar essa palavra porque é o que eu entendi disso. Por um egoísmo, ela não deixou a mãe se tratar da forma correta. E a mãe cedeu, a mãe poderia ter falado, não, é a minha vida, eu quero fazer o tratamento que eu confio. Porque mostra também que os pais ficaram um pouco inseguros com tudo aquilo, mas se ela tava bem, tá tudo certo. Porque quando a mãe dela passa mal, ela já tinha visto as erupções no braço dela, e aí ela dá uma olhada assim, tipo, e finge que não tá acontecendo nada. Então eu acho que ela, ao meu ver, por isso que eu categorizo como um egoísmo. Porque ela tinha consciência daquilo, ela tava tomando consciência, e mesmo assim ela escolheu continuar naquilo e trazer a mãe pra viver tudo aquilo que ela acreditava. E a mãe cedeu. E isso mexeu muito comigo, sabe? Eu achei uma cena muito pesada. Porque mostra a mãe passando mal e mesmo assim... O pai fala, vamos pro hospital? Ela, não, porque a Mila não vai gostar. Isso me impactou muito na história da Mila, porque me pareceu isso, sabe? As pessoas em volta dela foram muito permissivas com as coisas que estavam acontecendo. Permissivas no sentido de que acho que só o pai se colocava ali, né? Como alguém que pensava diferente. O namorado achava várias coisas estranhas, mas acabava não falando. Essa mãe também já tinha entendido que aquilo não ia curar elas, mas acabou não falando. Então me parece que as coisas foram sendo levadas para um espaço também de negligência, sabe? Sim. Igual, de formas diferentes, mas essa parte também de deixar aberto, de, sabe, ninguém falar sobre isso, né? Então, dessa amiga também, né? A história se passa ali com uma amiga que é amiga de infância dela. E essa amiga também tirava sarro, mas ninguém falava ao certo ali o que realmente estava acontecendo com ela, sabe? Ninguém tinha esse papo mais franco, mais confrontativo. Então ficava muito aberto assim, né? E eu acho que vale também pontuar que essa amiga era amiga, mas também era uma assistente, né? E aí na série parece que mostra que ela ficou muito mais próximo da Mila por conta do trabalho do que pela amizade mesmo. Então ela veio para uma festa e aí ela já estava sem trabalhar e aí ela propôs ser assistente. E aí a série mostra lá na frente ela trocando a Mila pela Bel. Então é como se fosse quem paga mais leva. E mostra também o arrependimento dela, senão essa culpa toda de, poxa, minha amiga tá morrendo e eu não consigo ajudar, eu troquei minha amiga por essa outra pessoa aqui que é uma trambiqueira.
Então eu acho que isso traz um pouco disso também. E aí me vem muito na cabeça de como que eram essas relações. Tanto da Bel quanto da Mila. Sabe, parece que não eram relações... Não sei se eu posso dizer reais, mas parece que sempre as duas se relacionavam por algo em troca. As duas eram mulheres muito solitárias. Então me veio muito isso na cabeça também. Eu achei interessante como a série retratou isso. Né? Me parece que essas amizades, elas estão mais relacionadas ao poder que você exerce, principalmente ali de contato social, das redes sociais. Porque no começo aparecia a Bel muito excluída. Não tinha amigos, ninguém dava uma oportunidade para ela. E já a Mila cercada de muitas pessoas. Né? Então ela era chamada para dar várias palestras, ela vendia ela fez um livro, né? Ela fez um livro, né? Ela chegou a fazer um livro. Uhum. Então, assim, ela era cercada por esse mundo da fama, do sucesso, do poder, da influência. E aí foi acontecendo o oposto. Quando a Bel estava inserida nesse mundo, a Mila começou a se ver muito solitária, porque ela já não estava no topo, ela já não estava ali fazendo as coisas que ela costumava fazer, ela já não tinha esse poder de influência que ela tinha antes, né? Então é muito legal de ver essa construção também na série, né? De como eles foram fazendo isso. Como o poder, o status, a influência, esses fragmentos de realidade também carregam em si esse falso afeto, né? Esse falso pertencimento. Sim. Né? Então, de ver como tudo isso foi feito na série, assim, é bem interessante. E aí, pensando nisso, me veio uma outra questão que eu fiquei pensando da relação das duas, né? Da Bel e da Mila, que é o quanto tem um outro fator ali na Bel, porque no começo ela era como se fosse um stalker, né? Então ela sabia todos os passos da Mila. Ela sabia onde estava, o que estava fazendo, o que estava comendo. Ela conversava, ela mandava mensagens pra Mila como se ela fosse super amiga dela. Como se ela se confidencializasse. Como se ela se... Como que é a palavra? Quando você confidencia coisas assim pra sua melhor amiga. Então, tanto que no começo eu até fiquei confusa. Falei, ué, elas são amigas? De fato? Porque ela mandava mensagens e mais mensagens. Depois eu entendi que era muito mais só da Bel do que da Mila ali. Então retrata isso, como ela sempre viu a Mila como uma figura de influência, uma figura de eu quero parecer aquilo, eu quero estar naquele lugar. E aí ela foi se construindo, passando por cima das pessoas, mentindo para conseguir ocupar esse lugar que era o lugar da Mila, né? No funeral da Mila isso fica muito explícito, né? Como ela chega no quarto, como ela... Eu estou aqui, nesse lugar. Então, eu achei bem interessante, assim, essa ideia, né? De como ela era um lugar que ela queria alcançar. Sim, eu acho que no começo dá uma impressão de que ela queria alcançar para estar junto com a Mila. De as duas fecharem uma sociedade e uma ajudar a outra. E chegar nesse lugar. Ou por... são histórias parecidas, a gente tá vivendo a mesma dor. Mesmo a Bel não tendo câncer... Mas parecia que ela acreditava muito nessa história que ela criou e interpretou realmente o papel. E aí, no começo dá essa impressão de eu quero estar junto com ela, vamos crescer juntas. E aí, eu acho que a desilusão dela foi exatamente no evento que ela conseguiu ir. E aí ela foi falar com a Mila e a Mila falou assim... Quem é você? Ela, é a Bel. Ela, Bel, câncer no... E fala um lugar assim aleatório. Ela, não, câncer no cérebro. E explica. Ela, tipo, a Mila não fazia a mínima ideia de quem era ela. E aí eu acho que parece que ela cai na realidade e fala assim: tá, eu não vou conseguir chegar por aqui.
ela não tá me dando atenção, ela não sabe quem eu sou, ela não faz a mínima ideia. Eu sei quem ela é, sei onde ela mora, sei tudo sobre ela, mas ela não sabe o mínimo sobre mim. Então, eu acho que aí caiu um pouco dessa ficha dela, e aí veio muito esse desejo de eu preciso ser maior que ela, eu preciso tomar o lugar dela. Que é quando ela começa, ela fala, eu vou escrever um livro, porque eu quero que o meu livro seja melhor que o da Mila. E aí ela vai atrás, ela mente, ela se constrói em cima dessa mentira, e até ponto de chegar e escrever o livro. Que eu acho que aí também traz um outro ponto, que é quando ela começa a crescer muito, tem um outro personagem na história, que é o Justin, que ele acha tudo isso muito estranho, até porque a mulher dele tem câncer, ele é um investigador, né, um policial. E a mulher dele tem câncer e a mulher começa a consumir muito conteúdo da Bel e ele acha aquilo muito estranho. Como que essa pessoa tem câncer, fez o tratamento de câncer e ninguém nunca viu ela na fase ruim, sabe? Porque a gente sabe que o processo de tratamento faz o cabelo cair, tem toda uma questão de debilidade física, a maioria das vezes. Foi coisa que a Bel não viveu, pelo menos não tinha relatos disso. E aí ele começa a montar uma investigação para ir atrás da Bel, de que ela é uma farsa. E ninguém acredita nele, né? E aí ele vai construindo isso porque ele não quer que a mulher dele morra, seguindo essa mesma lógica de tratamentos alternativos. E ele insiste pra ela ir pra químio e ela não quer. E aí tem toda uma construção em cima disso. E aí ele começou a investigar tudo isso. Começou... Como a gente tá falando das redes sociais, no começo ele foi puxando fundo. Então ele achou Facebook antigo, sabe, várias publicações. Eu nem lembro, era Facebook mesmo, né, nessa época, 2010. Facebook, começou a achar umas fotos dela, assim, bem adolescente. Achou um blog dela, que ela tinha, que ela postava que ela tinha câncer com 12, 14 anos. E aí, só que o diagnóstico foi na fase adulta, então, sabe, as informações não estavam batendo e ele começou a desvendar tudo isso. Ele foi construindo em cima disso, ele foi atrás de pessoas pra ajudar, ele acabou achando esse pessoal que fez o serviço pra ela do aplicativo e não recebeu. E aí a série também mostra ele indo atrás do Clive, que é o parceiro dela, e que ele se recusa a falar. Se recusa a falar que isso é verdade, se é mentira. E aí a série vai trazendo um pouco disso, até chegar nessa amiga, que é a amiga em comum da Bel e da Mila. Que aí essa amiga também dá alguns direcionamentos, dá algumas informações. E aí ele... a série mostra que ele cria um... Qual é o nome uma matéria no jornal. Então ele conversa com o jornalista, ele cria uma matéria. Só que a matéria foi o que deu... que deu margem pra Bel pra ela conseguir sair de tudo isso. Porque a matéria traz... alguns pontos que a Laura até trouxe, que é esse ponto de ela ter feito vaquinha e não ter dado esse dinheiro para a instituição que ela disse que ajudaria. Ela fez uma vaquinha também para uma criança que tinha câncer no cérebro, e aí a internet se comoveu com isso, e ela também não deu o dinheiro para essa criança, que era para um tratamento, para a criança conseguir fazer a cirurgia. Então, a matéria que ele fez entra muito mais nessa área de meio que essa... Podia dizer sonegação, sumiu a palavra da cabeça, mas ela é sobre esse... Não é sonegação. Qual é o nome da palavra? Esse meio que estelionatário. Esse estelionato que ela fez. E aí ela consegue se adequar a isso. Então ela vai pagando umas instituições, vai mandando dinheiro, falando, não, depois eu mando o resto. Ah, foi problema da equipe, a equipe que atrasou e não sei o quê. E ela acaba conseguindo se justificar. Então eu acho que um pouco do final da série é muito revoltante justamente por isso, né? Ela não foi responsabilizada por talvez ter conduzido pessoas até a morte. Sabe? Ela não foi responsabilizada por tudo isso que tinha um peso muito maior. Ela foi responsabilizada por uma coisa que tinha um peso menor em comparação ao todo. Sim, isso é revoltante, assim. E a vida dela era baseada numa mentira, né? Às vezes era difícil entender o que era verdade ali no que ela falava. Uhum. Né? E ela mentia desde coisas simples até coisas mais complexas, assim. Então, e aí vai mostrando como os personagens também descobriram isso, né? Então, essa amiga da Mila, que depois virou parceira dela dos negócios, como ela foi descobrindo, mostrou como o Clive foi descobrindo também sobre isso.
E aí é muito louco, né? Porque ele tenta se separar, só que ele não se separa porque, enfim, ele não vai conseguir ficar com a criança. E aí ele continua e ele tá com ela até hoje. Então, vai mostrando assim como as pessoas vão se dando conta disso, mas é realmente muito revoltante, porque ela nunca foi presa, ela nunca foi nada assim, ela tirou dinheiro de muita gente, né? Uhum. Fora as pessoas que acreditaram nela e que sofreram consequências por conta disso, né? Exato. Então, e assim, até da Mila também, né? As pessoas acreditaram nela, as pessoas foram atrás dessa dieta milagrosa e sofreram as consequências. Ela também sofreu, né? Porque ela acabou morrendo. Mas como esse mundo, né? Eu acho que era isso que a gente queria trazer com a série. Como a internet facilita muito tudo isso. Né? É um terreno muito fértil para que essas coisas aconteçam. Por isso que a gente precisa sempre ter um senso de crítica muito grande daquilo que a gente consome. Né? E aí Uhum. eu fico pensando nas pessoas que estão passando por momentos tão difíceis, tão desesperador, que é receber um diagnóstico de câncer. E aí você é atravessado por uma dieta mágica, por, sabe, um remédio mágico. E aí, o quanto de sofrimento também você não tá passando pra realmente acreditar que aquilo vai te trazer alguma questão, assim. É realmente muito difícil, né? Mas é isso que acontece, né? Essa coisa da mentira. Do Stalker também, né? Porque ela tinha ali todos os passos já da Mila. Então, mostra muito isso na série, assim. E cada vez mais, né, tem surgido mais pessoas e mais golpes e mais pessoas falando sobre coisas que não são verdades. E isso gera status, gera likes, gera compartilhamentos, gera muitas coisas. Então, quanto que esse sistema também favorece a manutenção de coisas como essa acontecerem, que é muito triste, revoltante e faz, de certa forma, nossas emoções entrarem em um turbilhão Uhum. aqui dentro também, né? Sim, total. Você foi falando e eu fiquei pensando quanto que hoje ainda acontece muito isso, né? E hoje tem a facilidade que a gente tem mais tecnologia. Então, um negócio muito. Nada a ver com isso, mas o que me lembrou, eu tava no TikTok no final de semana e eu vi um vídeo a respeito de um cara contando uma fofoca de um amigo dele. E a fofoca basicamente era esse amigo dele se relacionou com uma menina, a menina falou que estava grávida. Ela não estava grávida, mas ela forjou uma ultrassom. E aí ele marcou de fazer uma outra ultrassom. Mentira, ela forjou um beta, um exame de sangue. Ela forjou o beta e ele falou: tá bom, vamos fazer uma ultrassom, porque na ultrassom não tem como você fingir que não tem um bebê, eu vou com você. E aí quando ele chegou na unidade, ela deu o cartãozinho dela do convênio. A moça falou: seu convênio tá suspenso, tem 3 meses. E ela: não, mas eu fiz o exame aqui, não tem como e não sei o que, questionou. E ele falou: tá bom, eu vou pagar. Só que aí o valor era muito alto e ele conseguiu fazer em uma outra unidade, pagando valor bem menor. Quando ele chegou lá, a moça não estava grávida, eles fizeram o exame, nítido que não tinha bebê ali, e ela ainda batendo de frente falando que era verdade, que ela estava grávida. E aí o beta dela foi forjado por um aplicativo. Então ela alterou as informações e ele descobriu porque os dois exames que ela fez estavam exatamente com o mesmo horário. Então, tipo, eram dias diferentes, mas era tipo 10h35, os dois. E os segundos também, 10h35 e alguns segundos. Então foi isso que levou ele a desconfiar. E aí, se ele não tivesse atentado a esse detalhe, provavelmente ele teria caído em um golpe desse. E aí, por isso que eu fiquei pensando quanto que hoje, com a nossa tecnologia, é muito mais fácil das pessoas fingirem que tem câncer, por exemplo. Eu acho isso muito desumano, mas que é muito comum. Então, existem muitas pessoas fingindo que tem aquilo porque as pessoas se solidarizam, as pessoas ajudam. Então, olha, eu tenho tal coisa e eu não tenho dinheiro. Vou fazer uma vaquinha eletrônica online. E as pessoas vão ajudando. E aí essa pessoa às vezes acaba tendo muito dinheiro. Torna-se golpe em cima de golpe. Total.
né? Isso já acontecia, igual a gente falou no episódio da semana passada. Isso existe no mundo off, sempre existiu, talvez sempre vai existir, mas a internet, ela proporciona uma coisa maior, né? Ela dá mais voz ali, ela torna tudo muito grande. Então, o quanto que precisamos ficar de olho em tudo que consumimos na internet, né? Sim. Acho que é isso que a gente queria passar. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, eu acho que esse episódio daria pra gente passar assim umas 5 horas falando de vários pontos diferentes. Mas eu acho que de uma forma geral a gente conseguiu trazer o que a gente queria passar. A nossa revolta e indignação. Mas eu acho que também esse sentimento de acolher tudo isso, no sentido de a gente entende que a história de vida dessas pessoas influenciaram muito nesse comportamento. Talvez se a história de vida fosse outra, talvez a história se desenrolaria de uma outra forma. Então, eu acho que isso é muito importante ressaltar, de que o contexto ele influencia muito. Então, óbvio que ela escolheu fazer aquilo. E até hoje, se você pegar, tem vídeos na internet dela, em reportagem, falando que ela sim tinha câncer. Então ela bate o pé naquilo. Então é uma escolha dela de manter essa história. Então, a gente nem sabe se ela não tá fazendo isso em outro lugar. Então é uma escolha dela. Então a história se influencia, mas a gente tem escolha de fazer igual ou de fazer diferente. E eu acho que é isso que eu queria pontuar antes de encerrarmos. Exatamente sobre isso, né? E ela continuou com todo o dinheiro que ela ganhou, porque ela nunca pagou um centavo da multa que ela precisaria pagar. Nunca foi presa, nunca foi responsabilizada, então não sabemos, assim, se ela entendeu todas as coisas que ela fez de errado, né? Então, né? É isso é revoltante também. Sim. Mas é isso. Terminamos, vamos para as indicações? Vamos. Eu queria indicar um episódio. Nossa, me vieram. Eu gostaria de indicar um episódio nosso. E eu acho que eu gosto muito de indicar esse episódio, até porque foi um dos nossos primeiros episódios. Mas que pra mim fez muito sentido dentro de tudo isso que a gente trouxe. Que é o episódio da comparação. Então, eu acho que a comparação incendiou um pouco, inflamou um pouco mais tudo isso que já estava acontecendo ali na vida da Bel. Então eu acho que vale a pena a gente sempre olhar para esse lugar, sabe? Pra gente olhar para isso, pra gente não entrar nesse lugar de comparação. Porque a gente sabe o quão nocivo ele é, o quanto que ele pode nos direcionar para caminhos que não são tão legais. Foi o que aconteceu nessa história. Então esse é o episódio que eu gostaria de indicar do nosso podcast, porque conteúdo muito bom, minha gente. Sim, eu acho que eu vou indicar o conteúdo. Na verdade, teria alguns que daria pra gente indicar aqui, mas eu vou indicar o da família também. O episódio que a gente contextualizou através de um filme da Disney. Eu amo esse episódio. A gente contextualizou como que a gente se desenvolve através do cenário familiar que a gente é exposto. Então, acho que tem bastante relação, assim, em todas as histórias ali que aparecem na série, dá pra perceber a influência desse contexto familiar. Então, a busca pra sair desse contexto familiar também. Então, eu acho que é um episódio bem interessante. Eu amo esse episódio também, porque eu amo esse filme. Eu também. É um dos que eu mais Muito gosto. Bom. Sim. Então é isso. Antes da gente encerrar, a gente tem um comunicado para fazer. Você quer começar, Débora, falando desse comunicado? Sim, eu começo. Nós queremos fazer mais uma pausa. Então, acho que no meio do ano passado, mais pro final, a gente fez uma pausa, porque a gente gostaria de reestruturar algumas coisas. E eu acho que agora não é diferente. Nós estamos passando por um processo de mudanças. E aí eu acho que, como esse podcast, o intuito dele é essa troca nessas emoções, esse movimento de emoções, eu acho que quando a gente vive uma emoção do lado de cá, ela acaba refletindo aqui.
E aí esse processo de mudança, ele vai acabar refletindo no podcast. Então nós optamos por fazer uma pausa nesse momento. E aí a gente ainda não tem data pra voltar. E aí um dos motivos da gente indicar os nossos episódios foi justamente por isso, que você vai terminar, que você vai querer assistir o da semana que vem. Semana que vem não vamos ter. Então você vai lá ouvir a indicação que a gente deu. Então eu acho que de uma forma muito geral é isso. Então a nossa pausa é para uma reestrutura, pra gente entender todas essas mudanças que estão acontecendo. E para isso movimentar aqui, mas de uma forma boa e não movimentar de uma forma ruim. A gente escolheu fazer até esse mês, porque esse mês é muito especial, que é um ano de podcast. A gente não falou nos episódios, mas a gente tá muito feliz de ter feito esse um ano. Acho que foi um ano de muitas descobertas, de muitas coisas legais, muitas trocas, de muito crescimento também, até em como a gente faz e em como a gente leva o podcast. E é isso, a gente vai dar essa pausa, a gente não sabe ainda o que vai ser, como vai voltar. Mas a gente gosta muito de fazer isso aqui, é muito importante pra gente. Então a gente queria falar pra vocês e continuem ouvindo os outros episódios. E aí, quando a gente for voltar, vocês vão ver alguma coisa ali no Instagram. Então sigam a gente nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast. E é isso. Isso, encontramos vocês em breve. Um beijo, tchau, tchau.